Olá pessoal, aqui é o Luiz Ângelo, presidente da CDL de Divinópolis. Estou com o Tadeu Sancler, nosso assessor jurídico. Nós estamos fazendo esse vídeo para fazer a orientação para todos que nos acompanham, lojistas, funcionários e toda a sociedade a respeito da MP 927. Foi publicada nessa madrugada do domingo para segunda-feira e que já lançou algumas dúvidas. Nós estamos aqui para orientar os empresários, os funcionários a respeito de cada um dos pontos da MP. Vamos começar falando do teletrabalho, Tadeu. O que houve de alteração em relação ao teletrabalho? O que era antes e como ficou? Em relação ao teletrabalho, flexibilizado o prazo para migração para o modelo de teletrabalho. Como é que é agora, em razão do coronavírus? Todos aqueles que puderem trabalhar em casa, vão para casa, usando o seu equipamento próprio. Se não tiverem equipamento, o patrão fornece o equipamento, comodato, né? Se não tiver internet, o patrão paga, e esse pagamento pela internet ou pelo telefone não constitui salário. O aviso para transição para essa modalidade tem que ser dado com 48 horas de antecedência. Outra situação que muita gente está procurando saber de informação é sobre a antecipação de férias individuais. Mudou agora, né? O aviso prévio que antes era de 30 dias passou a 48 horas. 48 horas o aviso para férias. E a gente teve mudanças também no prazo de pagamento. Então, aviso com 48 horas, o empregado sai de férias. Essas férias podem ser totais, 30 dias, proporcionais ao período aquisitivo ou ainda de período futuro, que o empregado ainda não tem direito. Em qualquer das hipóteses, o pagamento é feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Outra questão é que o terço de férias, nessa modalidade de medida provisória 927, é pago junto com a parcela do 13º salário no dia 20 de dezembro. E tem também a situação de férias coletivas, que a empresa que optar por dar férias para um setor todo ou mesmo a empresa inteira, também a gente tem algumas alterações. Não é necessário, antigamente não, digo, na redação da CLT originária é necessário o aviso com 15 dias de antecedência para o sindicato da categoria. O que a medida provisória fez foi dispensar esse aviso, não é? E estabelecer que para essas férias coletivas também eu vou poder conceder tanto as férias do período integral, se o empregado tiver direito, quanto na proporcionalidade. Outro ponto que foi destacado nessa medida provisória é o aproveitamento e antecipação de feriados. Parece que alguns feriados que não são religiosos, tem uma diferença para feriados religiosos. Como vai funcionar? A questão de antecipar as folgas relativas a feriados, ela está contemplada na medida provisória. Basta o empregador agilizar esses trâmites de acordo com a realidade do município dele, com exceção dos feriados religiosos. Os feriados religiosos é necessário que o empregado concorde em fazer a troca, né, a correspondente troca. Então, lembrando, feriados em geral é possível que eles sejam antecipados, as folgas desses feriados, e dos feriados religiosos tem que haver o consentimento escrito do empregado. Outro ponto da medida provisória contemplada aqui é o banco de horas. Agora, as empresas, o que teve de alteração em relação a esse banco de horas? Como que a empresa, quem está nos assistindo, pode utilizar esse mecanismo também? Então, a lei trabalhista, digo, a que vigora em situações não excepcionais, né, o artigo 61, estipula que é possível fazer o banco de horas e também estipula o prazo máximo de dias para que essas horas sejam compensadas. O que a medida provisória fez foi alterar isso, né? Então, como é que funciona? Para aquelas pessoas que eventualmente começarem a criar um banco de horas agora dentro da medida provisória. Essas pessoas, esses empregados, vão ter que compensar essas horas no prazo de até 18 meses, não é? Conforme consta do texto da medida. Então, essa é uma alteração muito importante. Por que é que foi feito? Para que, quando a economia se recuperar, né, todos os empregados e os empregadores trabalhem um pouco mais e possam aí tentar recuperar o faturamento, para recuperar também a sua remuneração, né? Tem mudança também em relação às exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho.
É aquele exame admissional, exame demissional, teve algumas mudanças nisso também? Ficaram dispensadas algumas hipóteses de exame, esses exames obrigatórios periódicos estão dispensados, né? A realização de eleição para a CIPA também está suspensa, não é necessário fazer agora. Então, nós tivemos pontualmente algumas questões relativas a isso, porque a gente sabe que muitas vezes para poder formar uma CIPA eu preciso de quórum. E se os empregados estiverem em teletrabalho, férias, afastados, enfim, por qualquer modalidade, eu não vou conseguir compor esse quórum, então, portanto, a gente teve alteração nesse ponto também. Tem também o diferimento do recolhimento do FGTS, mudou agora. As empresas não precisam recolher o FGTS nesse momento? Nesse momento, as próximas parcelas aí do FGTS ficam diferidas sem prejuízo para o empregador. Então, ele pode deixar de fazer o recolhimento, isso não vai gerar nenhum prejuízo para ele, nem para o empregado. Lembrando que isso vai ter que ser pago em algum momento. Ele tem que detalhar com a contabilidade lá esse pagamento que vem expresso na medida provisória quando é que vai ser feito. Teve um ponto que gerou bastante polêmica, inclusive já chegou a ser revogado, é o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Havia possibilidade de 4 meses de trabalho, que haveria um acordo de não remuneração. Entrou, já saiu, como que ficou? Deu muita polêmica esse ponto. A questão que foi posta no artigo 18 da medida provisória era a possibilidade de o empregado, fazendo um acordo com o patrão, se ausentar do trabalho, sem direito a recebimento de salário, por um período, para poder fazer cursos de aperfeiçoamento profissional. Durante esse período, ele poderia receber uma bolsa, conforme foi estipulado na medida provisória na redação originária. Só que já nós recebemos a notícia aqui que esse dispositivo foi revogado. Portanto, nós não tivemos nenhuma alteração aí nesse sentido. Outro ponto também que é muito importante mencionar é que, antes da medida provisória, os jornais noticiaram que haveria a possibilidade de redução salarial por força da medida provisória. A medida provisória não pode fazer isso. Qualquer redução salarial depende de acordo coletivo ou convenção coletiva. Negociação entre sindicato do empregado e sindicato do patrão. Então, essa medida provisória não dá aval para a redução de salários. É necessário convenção coletiva ou acordo coletivo nesse sentido. Tá, viu? Algumas perguntinhas que apareceram com frequência. Os funcionários continuam precisando receber, mesmo que estejam afastados, se a empresa estiver fechada, precisa de fazer o pagamento do funcionário? Normalmente, a não ser que algum sindicato profissional tenha negociado aí a alteração do prazo, a supressão do pagamento. Para nós aqui em Divinópolis, falando da nossa realidade, essa norma não existe. Quem está nos ouvindo aí Brasil afora tem que verificar essa situação com o seu sindicato, correto? E o Simples Nacional? O Simples Nacional ele vai poder ser pago mais para frente? Teve agora essa mudança também? As parcelas de abril, maio e junho, vencem respectivamente no dia 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, tiveram o vencimento postergado. Então, o Simples Nacional, a realidade é essa. Diferença de alíquota para quem compra fora. Não temos notícia ainda de alteração no prazo de pagamento, mas seguimos acompanhando bem de perto essa questão. E assim que houver, postaremos aí, divulgaremos as informações. Essa medida provisória contempla alguma coisa restringindo necessidade de pagamento? A empresa continua tendo que pagar aluguel, seus boletos, ou altera alguma coisa nesse sentido? Normal, a medida provisória trata de questões trabalhistas. As questões relacionadas a pagamento de fornecedores, pagamento de aluguel, pagamento de empréstimos bancários não estão abordadas nessa medida provisória. Até a questão do Simples Nacional, ela não foi tratada nessa medida provisória. O que nós temos de concreto é que alguns bancos já estão oferecendo a suspensão do pagamento de parcelas, e óbvio que vai ter cobrança de juros, né, para quem decidir suspender por até 60 dias. Já existe um movimento em algumas cidades, na nossa também, de tentar compor a questão dos aluguéis, de modo que o proprietário do imóvel não seja prejudicado, mas o inquilino também possa respirar, ganhe fôlego. Então, talvez negociação de multas, encargos, parcelamento. Essa é uma questão que vai ter que ser resolvida entre o dono do imóvel e o inquilino. Então, recomendo que procurem as imobiliárias, os donos de imóvel, e cheguem a um consenso amigável, de boa fé, considerando esse momento que, da história recente do Brasil, talvez seja o mais complicado.
Muito obrigado, Tadeu, por prestar esse serviço, esse esclarecimento para os associados da CDL Divinópolis e também a toda a sociedade que nos acompanha. Continue com a CDL Divinópolis sendo aquela fonte de informação confiável, explicando para vocês com dia a dia o que há de novas medidas, novas ações relacionadas a esse combate do coronavírus. Nós falamos hoje da medida provisória 927, hoje sendo dia 23 de março de 2020, e nos próximos dias pode mudar muita coisa. A CDL Divinópolis volta fazendo a orientação para os empresários e para a sociedade de Divinópolis. Obrigado por acompanhar e ajude a divulgar esse conteúdo para outras empresas e outras pessoas. Muito obrigado.